Muito boa noite, bem-vindos a este lugar que já está a viver em pleno estas festividades da solenidade de Nossa Senhora da Assunção e este ano, de modo particular, aqui na nossa comunidade, todas estas festas têm um esplendor que têm, já estamos habituados, mas este ano revestem-se ainda de uma maior profundidade, dado que temos, ou que estamos no ano 75 desta definição do dogma da Nossa Senhora da Assunção e também desta comemoração dos 100 anos da imagem do conjunto escultórico da coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Por isso, é para nós, tornou-se isto um motivo de celebração mais intensa e mais solene destas que já são as nossas grandes festividades de Nossa Senhora da Assunção. E por isso, bem-aja a todos aqueles que nos lançaram estes desafios, particularmente em nome da Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção, que tem este dever e esta obrigação de preparar e de realizar estas festas, com a comunidade paroquial da Lapa e com todos aqueles que aqui na cidade da Póvoa de Varzim também se envolvem, mas juntamente ou a par da Real Irmandade, uma pequena comissão instalou-se, digamos assim, para aprofundar um bocadinho mais este programa e dar-lhe este ser, concretamente, a ação que hoje vamos realizar, ou estamos já a iniciar, desta conferência, e por isso saúdo e bem-vindo, e o Dr. Marco Daniel, pela disponibilidade de se colocar connosco aqui nesta noite, e já também este caminho para a Assunção da Senhora, e como tinha vindo a dizer na novena, para o céu. Portanto, seja, e certamente o será, pelas palavras que nos irá ajudar a refletir e a conhecer um bocadinho mais sobre a beleza e a riqueza e o tesouro que nós temos entre nós. Agradeço a essa comissão instaladora ou organizadora destas festas, muito também a pessoa da doutora Violinda e do Dr. Flores, que se associaram a nós, à nossa comunidade, e que estão sempre presentes. E eu agradeço por isso, não só a doutora Violinda e ao Dr. Flores, mas também à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que dispõe depois para que possamos, a partir do museu e todo o que é necessário, também alargar um pouco mais todo este trabalho e toda esta ação. E agradeço aos todos os outros membros que têm e vieram a preparar, ou têm vindo a preparar estes momentos especiais, dizemos nós, neste ano, são momentos diferentes, porque o nosso programa já todo ele é bastante completo, mas este ano ainda queremos acrescentar um bocadinho mais. E que assim seja. E por isso, que seja para a maior glória de Deus, porque certamente Nossa Senhora é a pessoa mais indicada para nos ajudar a chegar até junto dele, ela que foi exaltada acima dos anjos, nós estamos com ela está connosco, e por isso, certamente esta noite será uma noite muito proveitosa para todos nós. Obrigado a todos, e vamos por isso dar continuidade. Vou passar a palavra à doutora Violinda, que nos vai fazer uma apresentação do Dr. Marco Daniel, e também vou pedir depois, se necessário, também que modere esta mesa. Fiz aquilo que normalmente se faz, peço desculpa, que é ler uma pequena apresentação, muito pequena. Eu recomendo depois que vão à net ver a bibliografia, porque tem umas publicações e artigos absolutamente fantásticos. Desculpa, isto é um bocado coloquial, mas eruditos, nós aprendemos imenso. Como uma imagem e outras imagens me podem ensinar tanto da história sagrada da devoção. Mas lendo, que é mais correto. Marco Daniel Duarte é diretor do Museu do Santuário de Fátima e do Departamento de Estudos da mesma instituição religiosa, onde dirige o arquivo e a biblioteca. É ainda diretor do Departamento
Património Cultural da Diocese de Leiria Fátima. Doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tem desenvolvido a sua investigação no âmbito dos estudos da iconografia e da iconologia e, bem assim, no âmbito de diferentes temáticas relacionadas com o pensamento humano no contexto da história de Fátima. Entre outras academias nacionais e estrangeiras, pertence à Academia Portuguesa de História, à Academia Nacional de Belas Artes, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, e à Pontifícia Academia Mariana Internacional do Vaticano. É investigador do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Entre 2012 e 2016, integrou o Seminário dos Jovens Cientistas do Instituto dos Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa. Autor de vários estudos publicados em revistas científicas e editados em livros, alguns deles premiados, comissariou diversas exposições científicas subordinadas às temáticas da sua especialidade. Começo por agradecer, obviamente, o convite para estar nesta belíssima igreja de Nossa Senhora da Lapa. Cumprimento o Sr. Padre Nuno, pároco desta paróquia, doutora Diolinda, que faz o favor de estar connosco e de me apresentar, e a quem agradeço desde já também os importantes elementos que me ajudaram a interpretar aquilo que me foi pedido. A palavra para as digníssimas autoridades, a começar obviamente pelo juiz da Real Irmandade e também pelas autoridades civis que estão presentes e, obviamente, do ilustre auditório. Uma palavra também para a doutora Renaldo Vareiro, que foi o intermediário para este encontro. É com muito gosto que estou neste lugar. Gostava de dizer que o desafio que me foi lançado me obrigou a estudar mais e, portanto, só isso, obviamente, já foi um objetivo claramente cumprido. O título que dei a esta intervenção, como está anunciado, é este. Começa com uma expressão entre aspas, já vamos ver de onde ela vem, acho que muitos de nós sabemos, exaltada acima dos anjos, e vou então procurar mostrar como a iconografia da Assunção e da coroação de Maria é de facto uma iconografia muito rica, e como é que estas duas peças escultóricas, uma peça escultórica, um conjunto escultórico, entroncam nesse caminho muito longo que a Igreja fez ao longo de vários séculos e que proporcionaram este tipo de representação que na Igreja da Lapa é tão importante como sabemos. Passaria então a dizer aquilo que todos sabemos. A imagem que vemos, quer numa escultura, quer na outra, representam aquilo que é a crença da própria Igreja, como sabemos. E essa crença é uma crença que tem muitos séculos, ainda que, como sabemos também, só há 75 anos tenha sido chancelada do ponto de vista dogmático. Não obstante esse chancelamento de 1950, na verdade, desde há muitos séculos, a Igreja canta aquela expressão exaltada acima dos anjos. Estes vitrais que trago aqui são os vitrais de uma capela em Fátima, não estão no santuário, mas mostram, por um lado, a expressão da Ave Maria e Santa Maria, e depois noutros que vemos aqui, num lettering muito moderno, como vemos, do artista Peter Prokop, e num dos outros vitrais aparece precisamente esta antífona entre várias outras que a Igreja canta e dedica à Mãe de Deus. Uma delas é esta que vemos aqui, de facto, aquela que é exaltada acima de todos os anjos. De onde vem esta expressão? Vem, de facto, da crença da Igreja, cantada desde tempos imemoriais, já desde a Idade Média, e introduzida em vários lugares na liturgia, desde a hora de vésperas da solenidade da Assunção de Maria, na hora de laudes também da Assunção de Nossa Senhora, no responsório dessa solenidade da hora sexta, na hora nona,
e na missa da Vigília também grandes coisas se dizem de vós, ó Virgem Santa Maria, que fostes exaltada sobre os coros dos anjos. Todos sabemos que quer uma escultura, quer o outro conjunto escultórico, mostra a figura de Maria acima da figuração dos anjos. Isso é uma forma de representar a Mãe de Deus que vem, de facto, desde tempos já medievais, a partir daquilo que nós chamamos que é o ciclo da glorificação de Maria. Isto é, a Igreja, os seus teólogos, os seus teóricos, desde os inícios da cristandade, logo ali nos séculos seguintes, chegam à conclusão que se para Cristo há um ciclo ligado à sua glorificação, também para Maria há um ciclo ligado a esta ideia de ela estar já assumida na glória celeste. E, portanto, aquilo que podemos fazer é que a glorificação de Cristo corresponde também à glorificação daquela que mais esteve unida a Cristo, porquanto disse sim ao plano de Deus, aceita ser a Mãe do Redentor, tem dentro de si o próprio Cristo e faz-se primeira discípula de Cristo. E, portanto, à morte e ressurreição de Cristo, que nós vemos também trabalhada do ponto de vista da teologia e da arte, corresponde a morte ou dormição da Virgem Maria. A ascensão de Cristo há de corresponder à assunção da Virgem, ao reinado de Cristo, aquela ideia que nós vemos também plasmada na iconografia, Cristo Rei, ou Cristo coroado, ou seja, uma coroa de rei real ou mesmo a coroa de espinhos. Portanto, a ideia do reinado de Cristo corresponde também no ciclo da glorificação da Virgem, a coroação de Maria como Virgem Rainha coroada. E estas três etapas deram origem a três tipos de representação, que do ponto de vista da teologia estão claramente associados e não podem de facto ser vistos separadamente. Esta Igreja tem representações destas três fases do ciclo da glorificação de Maria. Sei que só me pediram para falar de duas, mas eu não podia deixar de trazer esta. Precisamente no retábulo da escultura, do conjunto escultórico da coroação de Maria, aparece também a dormição ou morte. Depois, estas palavras são muito complexas para os teólogos, não vamos entrar nelas, nem mesmo a definição dogmática as esclareceu em plenitude, para dizermos a verdade, e temos ainda a questão da Assunção neste retábulo lateral. Portanto, as três ideias que vimos há pouco ligadas à glorificação da Virgem encontram-se nesta Igreja. E estas representações artísticas do mistério foram sendo aprofundadas ao longo do tempo. Portanto, os poveiros não teriam estas representações se a Igreja, ao longo de séculos, não fosse fazendo uma reflexão que eu vou procurar aqui mostrar, obviamente, dentro dos limites do que é uma conferência ao final do dia. Gostava ainda de dizer que não é um tema que esteja passado de moda, ou que a Igreja não reflita ainda e que não representa ainda. Por exemplo, enfim, perdoar-me-ão trazer exemplos do Santuário de Fátima, mas se formos à Basílica Nova do Santuário de Fátima, vemos precisamente o tema da Assunção de Maria, feito no século XXI, a partir de uma peça muito mais antiga, do século XV, que representa a Assunção da Virgem. Ou, por exemplo, e aqui vemos em acalhação um com o outro. Ou, por exemplo, o tema da coroação de Maria, estamos a falar das peças feitas por Pedro Calapés, a partir também de uma coroação da Virgem, também do século XV. Portanto, isto para vermos como esta forma de representar perpassa gerações e chega ao século XXI. Não apenas ao XIX, nem ao XX, mas também ao XXI. Falava há pouco que esta ideia da morte da Virgem ou da dormição da Virgem teve várias formas de aparecer representado na arte. Esta é uma das mais antigas que vemos
de facto, a Virgem adormecida na tradição oriental, até o próprio Cristo veio buscar a sua alma aqui pequenina e a leva nos seus braços. É uma representação muito pouco frequente no Ocidente, mais frequente no Oriente. No Ocidente temos mais este tipo de representação da dormição de Maria, aqui de olhos fechados, ou até nesta de olhos abertos. Porque a Igreja e a comunidade crente sempre fez muita confusão admitir a morte daquela que gerou a vida para todo sempre. E, portanto, a ideia da dormição, a ideia da morte, é uma ideia que não é, que obviamente não tem ali o lugar de finitude e que há de dar origem àquilo, aqui mais uma outra expressão, que depois o século XVIII vai trabalhar muito aficadamente, sobretudo em contextos jesuíticos, das chamadas Senhoras da Boa Morte, que vemos aqui muitas vezes numa barca ou num esquife, sejam elas mais ornamentadas ou menos, como esta mais modesta, ou esta de Vila Viçosa, bastante mais complexa, até chegarmos à temática que aqui nos reúne, que é a da Assunção, isto é, a comunidade crente entende de forma muito clara que Maria, sendo aquela que a primeira criatura a dizer sim, é a primeira criatura a gozar das primícias celestes e, portanto, entende-a elevada ao céu. E como é que aparecem as primeiras representações desta mulher elevada ao céu? Se quisermos, há uma linha que une estas representações a umas muito antigas, logo ali do século X, século XI, até um pouco anteriores, da chamada mulher do Apocalipse, que é representada muitas vezes até com asas, como vemos aqui, num contexto daquilo que é a descrição do Apocalipse, daquela mulher que está para dar à luz e que, naquele cenário do combate entre o bem e o mal, essa visão de São João, como aqui também vemos, e essa mulher elevada no astro e, como digo, com asas. Nós vemos, por exemplo, aqui também nesta representação do século XVII, mas a Assunção de Maria facilmente deixa aquelas asas de parte, porque os autores entenderam que esse não era o elemento fundamental, mas o elemento fundamental era que, de facto, o seu corpo, mesmo sem necessidade de asas, subisse ao céu. E, portanto, aparecem vários tipos de representações, com o ideal feminino de cada época, obviamente, porque ela é toda bela, a toda pulcra, e, portanto, vemos-a revestida das cores tomadas como mais nobres em cada época e com os gestos típicos da representação de Maria nessa época. Muitas vezes com os apóstolos em plano inferior junto a um túmulo aberto, para fazer o paralelo com a ressurreição de Cristo, o túmulo aberto, e normalmente em contexto fino medieval, a Virgem com um manto escuro, com vestes escuras, porquanto as vestes escuras são relacionadas com a etiqueta da corte e, portanto, as mulheres importantes desta época representadas com este tipo de vestes, as mãos postas em oração, é muito importante porque isto vai mudar e não vamos ver este gesto na Assunção desta igreja, obviamente. E elevada sempre acima dos anjos, e os autores usam a figuração dos anjos para dar a ideia de que Maria de facto sobe ao céu. É o que vemos na Serralha de Coimbra, no retábulo de Gã e de Jean Antipe. Mais uma vez a questão das mãos postas à altura do peito, um bocadinho mais elevadas, até que Ticiano, em 1570, pela primeira vez, há sempre algum que aparece para contrariar o orador, mas vamos assumir Ticiano, pela primeira vez,
abre os braços da Virgem e nos dá o arquétipo de representação que mais tarde o escultor virá a ter consigo para representar a Virgem da Assunção para esta igreja. Não quer dizer com isto que este arquétipo tivesse sido repetido sempre, mas é a partir de facto do século XVII que nós vemos as mãos da Virgem a libertarem-se, portanto, e não tanto postas em oração, elevando as mãos de forma mais ou menos expressiva. Esta é uma Virgem da Assunção também e as mãos não estão justapostas junto ao peito, ou estas, ou ainda esta. Portanto, a idade média representa a Virgem da Assunção com as mãos junto ao peito, a idade moderna, se quisermos dizer, simplificando desta maneira, com as mãos já abertas, aliás, imitando, de forma muito próxima, a ideia da ascensão também de Cristo. Aqui estamos em Santarém, na Catedral de Santarém, onde vemos também nas mãos a Virgem com os anjos ao seu redor. E, por exemplo, na Igreja de Santa Maria Maior da Covilhã, onde vemos também uma boa peça que também precisaria de ser estudada, com as mãos já claramente muito próximas destas que temos também aqui nesta paróquia, ou, por exemplo, na matriz de Cascais ou de Constança, pelo pincel de José Malhoa, dos pintores de primeira água, como sabemos, onde vemos a Virgem da Assunção também com este gesto, e aqui prescindindo dele. A época contemporânea, obviamente, rasga horizontes na forma de representar e traz-nos outro tipo de figuração. E aquele olhar da Virgem relativamente ao céu, olhar para o infinito, para o alto, aparece muitas vezes representado nas figurações da época contemporânea, do século XIX para a frente, sobretudo do século XX. E isto é também um traço comum à Virgem da Assunção desta paróquia. Ainda uma outra, esta do escultor Joaquim Correia, vê-se melhor no gesso, e portanto eu trouxe-o, onde vemos já o anjo, aqui está o anjo acima da Virgem, mas numa atitude de ternura envolvendo o seu rosto. Nesta peça de Sérgio Noyat, em que a Virgem não olha para cima, mas antes para os apóstolos, ou, por exemplo, nesta representação mais esquemática, que mostra as alegrias de Maria, e a Assunção é representada pelo torso da Virgem com os braços muito altos. Nesta, a Virgem sobe ao céu também, nesta revoada de cor, ou esta de Paula Rego, autora muito informada destas fontes, devo dizer, ainda que polémica, ainda que com a ideia de transgredir, obviamente, os cânones da representação, não deixa de colocar a Virgem com os braços abertos, elevada ao céu, o anjo que a ajuda, vestida, vai buscar a cor da Idade Média, não é? E mostra uma mulher. Eu costumo dizer que esta representação faz muito lembrar aquela ideia da Dona Antónia do Vinho do Porto. A mulher de final de carreira, a mulher que depois de uma carreira segue consagrada, obviamente exaltada. Ou esta, por exemplo, em que só se vê a figuração do rosto e das mãos a entrar no infinito. Silvia Patrício. E vamos agora para a Assunção da Lapa. Tudo isto que vimos aqui, temos de facto elementos para perceber como é que o autor, João da Fonseca Lapa, autor já começa a ser estudado, ele nasce em 1841, vem morrer no Rio de Janeiro em 1933, a doutora Violina deu já um importante contributo para o estudo deste autor. Esta é uma peça no Brasil, assinada em 1867, temos aqui a sua assinatura, e
Quando faz esta escultura para a Igreja da Lapa, já percebemos onde é que vai procurar os arquétipos para a representação desta peça. É uma peça de vestir, que é também, estas fotografias não correspondem à peça que temos ali, é só para termos a noção que, de facto, estes autores, quando fazem peças de vestir, preocupam-se com a questão do rosto, das mãos e dos pés, e depois o resto é deixado porque as peças fazem prolongar uma atitude barroca que usa o têxtil, a matéria têxtil, para a configuração total da escultura. Eu agradeço muito estas imagens que me foram enviadas, obviamente não teria acesso a elas sem este arquivo precioso, e que vemos depois montada através de uma grande encenação que faz prolongar essa ideia da imagética barroca, da Idade Moderna, que faz prolongar pela época contemporânea. E por essa razão, estas esculturas estão ainda muito pouco estudadas, porque as academias têm olhado muito pouco para estas peças. Por um lado, depreciam-nas porque a estes autores não interessou interromper o diálogo com os fiéis, ao contrário do que acontece com as academias, que têm como objetivo romper horizontes, desbravar fronteiras, entender formas novas de representar. Estes autores interessou inovar, porque estas esculturas têm a inovação, mas não interromper o diálogo com aqueles que diante delas teriam de as sentir como ícone. Aliás, se há lugar onde se sente isso, é nesta igreja. Quando aquela escultura é colocada à adoração dos fiéis, acontece aquilo que eu costumo dizer, que acontece também em Fátima com a Virgem, com a Nossa Senhora de Fátima, venerada na Capelinha das Aparições. Aquela matéria transforma-se em imagem, transforma-se em ícone. Portanto, ela assume-se, obviamente, como imagem para a maneira quase sacramental, como eu costumo dizer. A configuração, portanto, a formulação que vemos aqui é esta que eu procuro traçar, uma espécie de Y, que na verdade, no imaginário dos crentes, não é apenas uma letra no alfabeto, mas é mais do que isso, é a forma da própria cruz de Cristo. Aqui elevada, obviamente, a um sentido ainda mais forte, porquanto ela fala já da ressurreição de Cristo e daqueles que, associados a Cristo, sobem ao céu. E, portanto, quando o crente olha para aquela imagem, obviamente não está lá a ver um Y, isso é trabalho de outras pessoas, não é trabalho do crente. Mas a ideia que subjaz ao que lá está e as formas que falam mais do que nós muitas vezes pensamos, obviamente colocam-nos perante fórmulas primordiais que assumem, obviamente, sentimentos diante do crente. E esta fórmula não vem tanto da ideia da orante, aquelas imagens que desde o início do cristianismo acompanharam os cristãos. Esta é uma peça que está numa catacumba e que representa a Mãe de Deus, a Virgem, com o menino à frente, e aquelas mãos normalmente são interpretadas como as mãos da orante, a figura que reza. Vosso pároco, certamente, durante a celebração, se ele for católico, deve ser, não é? Durante a celebração da Eucaristia, a ação de graças por excelência, várias vezes assume esta posição das mãos, não é? O que é que esta posição das mãos significa? O pontífice, não é? Aquele que faz a ponte entre o céu e a terra. E essa ideia que eleva a oração por toda a comunidade. E, portanto, é essa ideia de oração que está aqui e que na Senhora da Assunção também existe, porque ela, de facto, se faz também ponte. Sabemos que é sempre ponte para Cristo, porque o único pontífice é o próprio Cristo. Mas esta ideia que vem já das antigas catacumbas, século III, como veem, e que perdura na Idade Moderna, com estas representações que vemos aqui, mas mais do que a ideia da orante, é a ideia daquela que sobe.
aquela que é assunta ao céu, como vemos então nestas representações. Ou, por exemplo, esta no Sameiro, também com a representação dos braços desta forma, ou que vemos há pouco, nestas que já conhecemos, mas que não têm a afinidade com a escultura da lava que tem esta peça de Tiziano. E que, na verdade, na minha opinião, é, a grande inspiração, inclusive no drapeado, na forma até da cor das vestes. Aliás, esta cor é uma cor muitíssimo erudita, porque nós, a partir do século XVIII, começámos a ver as esculturas da Virgem, as esculturas de Maria, normalmente vestidas de branco e de azul. Mas as cores que a iconografia medieval dava a Nossa Senhora eram precisamente estas: a cor rubra, a cor encarnada na túnica e o manto azul. De onde vem isto? Vem de uma erudição que já pode ser notada no livro dos Números, quando se diz que os levitas devem espalhar sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma prefiguração de Maria, como sabemos, um pano azul. Ou, por exemplo, e sobre a mesa do pão da presença, eles devem espalhar um pano de cor azul. E a Idade Média fixou estes códigos para representar a Mãe de Deus e o próprio Deus. Ainda que com exceções, nós encontramos exceções, mas de uma forma clássica encontramos na Idade Média o vermelho, cor da carne, e o azul, cor do céu, em Cristo e em Maria, usados ao contrário. Cristo com o vermelho sobre o azul, isto é, a humanidade revestida da cor divina, e Maria, o azul sobre o vermelho, o divino a envolver o humano. O vermelho, a carne, o encarnado é a cor da carne, como sabemos. E é o que acontece na Virgem da Assunção da Igreja da Lapa. Eu sei que acreditam em mim, mas apenas só para demonstrar, trago aqui um ícone da tradição oriental, onde vemos a veste de baixo vermelha e a veste de cima azul, ou por exemplo nesta de Carracci, o Cristo que aparece aqui, vermelho e o azul sobre o vermelho, e aqui temos exatamente o contrário. Portanto, o vermelho em baixo e o azul em cima. Outra questão importante é que esta escultura para os pentes aparece diante deles não apenas na peça escultórica principal, mas nestas figuras acessórias que também, obviamente, dialogam com os olhares daqueles que a veneram. E, portanto, estes riscos todos que eu aqui coloco é apenas para nos dar a noção de que, quando olhamos para aquela peça, tudo nos conduz, sobretudo este anjo aqui é muito importante, porque é ele que conduz o nosso olhar para a Virgem da Assunção. E depois ainda há esta diagonal aqui, feita por estes três putti que aparecem nesta escultura. Ao fim e ao cabo, vai ser também um conjunto escultórico. Apenas para fazermos a comparação com esta outra que lhe sucede e para entrarmos agora nesta. Não sem antes enfatizar que esta peça, obviamente, tem ainda um outro pormenor que me parece fundamental, não vou demorar muito nele, mas é a expressão do rosto, que deriva de um tipo de representação que faz olhar para a Virgem como aquela que, de facto, está na glória celeste. E o seu rosto se aproxima do gozo final, do gozo total. Não tanto como vemos, obviamente, no êxtase de Santa Teresa d'Ávila de Bernini, mas derivado deste tipo de representação. Não vou falar demasiado nisto porque é bastante complexo, mas o rosto em estático
que nós vemos nesta figura não é tanto como este aqui do barroco, mas é, como veem, este é muitíssimo mais sereno do que aquele que vemos ali. Portanto, o escultor da Virgem da Assunção quis de facto mostrar essa Virgem que olha para o alto e aqui com essa ideia do final de carreira, como eu há bocadinho dizia sobre a peça de Paulo Arreio. Há aqui pontos que tocam este tipo de figuração. José Ferreira Tedim, que é o autor depois do outro grupo escultórico, não vai ter essa preocupação. É outra. E por isso é que, quando esta escultura sai à rua, obviamente, ela faz a encenação do mistério que está a representar. Passemos então para o andor da coroação. Já aprendi hoje que é o andor das três pessoas, certo? Muito bem. O andor das três pessoas. Na verdade são 4. Estão lá. Muito bem. Passemos então. A coroação da Virgem é também um tema que foi cruzado pela história da arte desde muito cedo. Ainda que as representações mais claras tenham acontecido, sobretudo na Idade Média, já na Baixa Idade Média. E têm várias formas de dizer o mistério. A primeira forma que encontramos, a mais frequente, não é a Virgem coroada pela Trindade. Não é a Virgem coroada pelas três pessoas da Santíssima Trindade. Mais uma vez, é preciso fazer um longo caminho para que o autor depois chegue àquela representação que vemos nesta igreja. A primeira forma que encontramos é o próprio Cristo. E esta representação encontra-se na Basílica de Santa Maria Maior, celebrou-se há pouco tempo no calendário litúrgico, portanto a Basílica Papal, dos Papas, sobretudo o Papa Francisco, e agora também já o Papa Leão, vão rezar e levam sempre um ramo de flores, todos já vimos essas imagens, pois é na abside dessa Basílica que encontramos esta figuração de Cristo sentado num trono. E é interessante que Cristo dá à direita à Virgem, obviamente, o lugar de protagonismo à Virgem, quem tem protagonismo é que dá o protagonismo, obviamente, e com a sua direita coloca a coroa sobre a Virgem, neste caso, os dois sentados no mesmo trono, com os pés num escabelo, ambos, e as mãos da Virgem direcionam a nossa atenção para Cristo como figura mais importante. Obviamente. Do que aqui está, e do ponto de vista teológico, obviamente, não há incorreções, não pode haver, claro. Estas representações são, de facto, as mais frequentes na Idade Média. Portanto, vemos aqui, por exemplo, nesta peça, uma vez mais, Cristo, o seu nimbo, já agora, na outra vez melhores, o nimbo, a auréola da Virgem, como veem, toda ela cheia, a auréola de Cristo com a cruz a marcar a sua dignidade e a sua importância. Portanto, o nimbo cruciforme típico e que vemos também aqui, e aqui tenho que acreditar em mim. Estão mais ao fundo, mas aparece aqui o nimbo cruciforme. E, portanto, com a direita a coroar a Virgem, neste caso a Virgem já não aponta para Cristo, tem as mãos à maneira da Virgem da Anunciação. Aquela que diz, faça-se segundo a vossa palavra. Nesta peça é exatamente o mesmo tipo de representação que vemos e reparemos como a Virgem aparece invariavelmente sentada no mesmo trono de Cristo. Portanto, e não num outro tipo Aqui já há uma diferença com o frangélico, a Virgem ajoelhada, Cristo de pé e o trono lá atrás como cenário. E ainda uma das mais interessantes figurações da adoração da Virgem, do mesmo autor, vejam bem, com uma diferença tão grande de representação, frangélico, com, mais uma vez, a Virgem sentada no mesmo trono de Cristo, um trono feito de nuvens, chama a atenção para o nosso trono aqui desta igreja, e Cristo com a coroa sobre a figura de Maria, o nimbo cruciforme, mais uma vez,
Aqui esta mais próxima da que víamos há pouco, a Virgem ajoelhada, e nesta representação de alabastro de Nottingham, também são muito típicas, é aqui no século XV que começam então as coroações da Virgem a ser feitas não apenas por Cristo, mas pelas três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai Eterno há sempre algum para contrariar o historiador, atenção, mas quase sempre o Pai Eterno toma este lugar deste lado, para quê? Para dar a direita a Cristo, porque segundo o credo, Cristo está à direita do Pai. Portanto, é esta a justificação. E é normalmente assim que acontece, e o Espírito Santo, a partir da formulação da pomba, estamos já com os elementos aqui da Lázaro, no século XV. Cristo com a cruz, aqui, e o Pai Eterno com o globo, com o mundo na mão. E assim aparecem várias representações. Esta é também muito interessante porque a figuração, se olharmos para os rostos, não sabemos quem é o Pai e quem é o Filho. E porquê? Mais uma vez a explicação teológica. Porque estes autores entendiam representar o Pai com o rosto do Filho. Porque quem viu, porque ninguém conhece o Pai, e é o Filho que é o rosto do Pai. Portanto, estas representações aparecem, aliás, muito próximas daquela Santíssima Trindade que esteve no museu em que estava. Era precisamente essa ideia, e a pomba do Espírito Santo é muito interessante, a questão do Espírito em forma de pomba, precisamente porque é uma relação muito estreita também com o mistério da Anunciação. Aqui vemos a representação a partir de El Greco, vou mostrar várias para vermos como estes elementos se mantêm e já estão muito próximos daquilo que vai acontecer na escultura desta igreja. A Virgem pode estar com mais destaque, com menos, sentada, de pé, elevada acima dos anjos, obviamente, e a ideia da nuvem também com maior ou menor destaque. Esta na Catedral de Leiria, por exemplo, aparece a Virgem com a Açucena, também é uma formulação. Portanto, estas representações, esta aqui é muito pouco frequente, porque aparece já, é muito tardia, do século XVII, e é apenas a figura de Cristo a coroar a Virgem, e esta muito célebre, como sabemos, de Velázquez. Há também aqui uma questão interessante, muitas vezes os autores fazem virar Cristo de costas para que Cristo também tenha a mão direita a coroar a Virgem. Portanto, muitas vezes esta torção de Cristo é para que quer a figura do Pai, quer a figura do Filho, coroem a Virgem com a direita, que não acontece aqui, como vemos, Cristo coroa a Virgem com a esquerda, como acontece também nesta escultura. E depois, faltava-nos ainda um outro elemento, fui procurá-lo aqui, podia ter procurado noutro lugar, para entendermos bem o nosso conjunto escultórico, é que muitas vezes os anjos dizem coisas, como acontece aqui nesta igreja. E, portanto, para além das três pessoas da Santíssima Trindade, vemos, portanto, o Pai com o globo na mão, o Filho com a cruz, e depois os anjos podem ter elementos alegóricos, metafóricos, que digam sobre a dignidade de Maria. A coroa, por exemplo, a açucena, um anjo em oração, ou estas duas cabeças de anjo. Reparem, estamos já muito, muito próximo do que vamos ver na nossa. A própria coroa também tem vários modelos, já demos conta disso. Às vezes pode ter apenas e só esta ideia das 12 estrelas sobre a figura de Maria. Esta também muito tardia do século XX, da Quinta da Regaleira, mostra apenas Cristo a coroar a Virgem. Esta, enfim, trago apenas para dizer que existe, é uma belíssima peça de Domingos António de Sequeira, não foi concluída, a Virgem ao centro e a Trindade aqui nesta zona.
e esta penso que já todos também passámos por ela, na Basílica Antiga do Santuário de Fátima, onde vemos o Pai Eterno com o cetro na mão, vamos vê-lo depois ali também, Jesus Cristo com a cruz e a Virgem, o Espírito Santo na parte superior, a coroa e a Virgem retratada como a Senhora de Fátima. Muito interessante, com as cores da Senhora de Fátima. Lá dentro desta basílica há uma outra coroação e a coroa, vejam aqui o filho também se volta de costas para estender o braço direito para a coroação, e esta coroa, não sei se já todos demos conta, esta coroa, como esta já tinha sido oferecida à Virgem de Fátima, a coroa que o autor coloca é precisamente a coroa preciosa de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, reparem como nesta ainda não existia aquela coroa, e nesta já é, para acreditarem em mim, certo? Até os pendentes ali aparecem. Já agora trago a bala da coroa, estamos sempre a ver, certo? Muito bem. Para terminar esta secção, olhemos para aquela outra representação da Aparecia Assunção e agora, de forma metafórica, o M de Maria, coroado, portanto, com aquela coroa, a lua aos pés, também é importante, para depois vermos na nossa escultura, e as 12 estrelas à volta. Vamos então para a coroação da lata, se ainda tiverem paciência. Vamos lá ver. Então, sobre o autor, 2 ou 3 notas, obviamente. O autor é um autor que, em 1925, ainda não sabia a fama que viria a ter. Ele já tinha feito a peça pela qual ficou mais desconhecido, a Virgem de Fátima, a escultura de Nossa Senhora de Fátima, venerada na Capelinha das Aparições, esculpida em 1920, e, portanto, 5 anos depois está a fazer esta peça. Era um autor de boa execução, e é por isso que, obviamente, faz este tipo de peças, mas em 25 o fenómeno de Fátima estava ainda bastante circunscrito à Cova da Iria. A partir de 29 começam as esculturas já a andar por todo o lado, e, portanto, nesta época, em 25, portanto, há 100 anos, José Freire Aterim não tinha ainda noção, de facto, da importância que viria a ter ao ter feito realmente uma nova forma de iconografar a Virgem Maria a partir dos relatos das aparições. Não me vou deter nisso, apenas gostava de dizer que este é um autor, tal como o outro, que vimos há pouco, que faz prolongar os arquétipos de representação da época barroca e que os vai fazer prolongar no tempo. E são representações claramente empáticas relativamente aos fiéis. Portanto, nós hoje, muitas vezes, ouvimos pessoas que entram nas igrejas completamente despidas, não é? De arte e de formulações estéticas desta época e sentem-se desconfortáveis. E dizem assim: eu gosto mais das antigas. Porquê gostam mais das antigas? Porque tem este tipo de figuração que é claramente rápida de comunicar. E, portanto, estes autores, a partir de técnicas que recebem dos seus antepassados, até há famílias, gerações e gerações de escultores desta natureza, como é, por exemplo, a do José Ferreira Aterim, fazem então prolongar estes arquétipos de representação e que dão origem a estas esculturas que aqui vemos e que vemos então na coroação da Virgem aqui feita há 100 anos. Falta agora aqui um elemento que me parece fazer sentido, mas que importa estudar com mais pormenor, eu não tive tempo de o fazer, mas é uma pista que lanço. A representação que vemos aqui, feita por José Ferreira Aterim, estes autores baseavam-se muito em imagens já feitas que iam reproduzindo e que iam adaptando. E há de haver, de facto, imagens que possam ter circulado em pagelas, possam ter circulado em catálogos, de que eles se serviam para depois esculpir. E esta representação que vemos aqui na Lapa é uma representação muito próxima de uma figuração que teve uma fortuna crítica muito grande a partir de França, no século XIX, da chamada devoção das três, da Nossa Senhora das Três Ave Marias.
falo deste tipo de representação, que na época, a partir de uma confraria de Blois, em França, se difunde rapidamente e que chega a Portugal. Esta é uma pagela francesa, mas esta é uma portuguesa, que vai fazer, é a mesma pagela, a Senhora das Três Ave Marias, Lírio Imaculado da Santíssima Trindade, rogai por nós. Isto é muito típico da primeira década, em Portugal, da primeira década, da segunda década do século XX, e que tem formulações artísticas desta natureza. E, portanto, José Ferreira Tedim teve certamente acesso a representações desta natureza, a partir desta invocação da Senhora das Três Ave Marias, que mostra a figuração da Trindade e a figuração de Maria e dos anjos desta forma. Aliás, a Arquidiocese de Braga tem uma confraria, nesta altura, a confraria de Nossa Senhora das Três Ave Marias, estabelecida canonicamente na Igreja Paroquial São João do Souto da cidade de Braga. O imprimato desta pagela, para os irmãos depois serem admitidos, é de 1918. E, portanto, estamos, na minha opinião, perante um filão de investigação que mereceria ser explorado, em ordem a perceber. A escultura do Souto é uma escultura muitíssimo mais depurada. Esta que vemos aqui, eu não tenho outra imagem, peço muita desculpa, não consegui revelar, mas claramente nesta diocese, através deste tipo de pagelas, difundiu-se este género de representação que vamos então agora analisar a partir dos materiais. Madeira policromada, prata, material geológico, enfim, são sobretudo vidros, penso eu, e matéria têxtil, o algodão. Analisar a partir de uma lógica de representação que está ligada àquela devoção das Três Ave Marias, da Senhora das Três Ave Marias, que é aquele órgão vacui. Não há ali, são várias peças, mas é como se fossem uma só. Quase não se vê intervalos entre elas, portanto, muito típico de um barroco que chega ao século XX, em forma de amêndoa, de forma ovoide, à maneira de ovo, é também particularmente expressiva. A posição das pessoas da Santíssima Trindade é claramente canónica relativamente ao que víamos na história da arte até aqui, portanto, a figura do Pai que dá a direita ao Filho, o Espírito Santo sobre a Virgem. As coroas de Nossa Senhora mais típicas são aquelas que terminam com a figura da pomba, mas esta aqui, como já tem a pomba cá em cima, vai terminar numa cruz, como veremos daqui a alguns instantes. Aliás, como coisa de Fátima também vai ser, terminada numa cruz. E os resplendores, as auréolas das pessoas da Trindade são também típicas na representação da Trindade. O Pai Eterno com o triângulo, normalmente assume o triângulo como auréola. Cristo com um nimbo, auréola cruciforme, em forma de cruz. Certo? Se não acreditarem nesta imagem, depois vemos ali. E o Espírito Santo com aquele grande resplendor lá atrás. Como aqui temos de sublinhar, os atributos das pessoas da Santíssima Trindade são também os canónicos, a cruz como sinal da redenção e o cetro da mão direita do Pai, como lugar do soberano. Vamos ver depois que este cetro há de ter uma repetição cá em baixo. E a caracterização destas figuras, o Pai com representação antropomórfica, um ancião de túnica e pluvial, o Filho também representado por forma humana, claro, um jovem adulto de túnica bege e manto encarnado, com uma já contaminação daquilo que é a iconografia do coração de Jesus, nestas cores, ainda que eu tenha algumas dificuldades em olhar para as cores atuais, porque a determinado momento elas tiveram algumas alterações. E, portanto, não conseguimos saber claramente o que é que se passou, só um estudo muito aprofundado, comparando fotografias, mas as fotografias a preto e branco não nos dão as cores que ela tinha, obviamente. E, portanto, porque houve ali alterações.
e a figura do Espírito Santo em forma de pomba, típica, claro está. A caracterização de Maria sentada, portanto, é a figura daquela que está no trono e, portanto, e que está a ser coroada. O trono não é perceptível, porque é aquele volume formado pela grande nuvem. As mãos estão justapostas à altura do peito. O olhar não é a Virgem que olha para o céu, mas ao contrário, já do céu em direção à terra. A túnica branca, o manto azul. Eu estou a dizer as cores, mas eu não acredito em todas. Relativamente às origens, não acredito em todas. Nomeadamente este manto azul. O manto não era azul, no início. O manto seria branco. O que era muitíssimo interessante, porque a partir da Senhora de Fátima faz uma iconografia nova para a Virgem Maria, da mulher toda vestida de branco. E, portanto, seria muito interessante perceber que, de facto, esta figura também iria nessa tradição. Mas não tenho certeza e, portanto, não posso dizer. Deixo aqui o repto para ulteriores investigações. O manto de broado ao ouro, o véu de renda belíssimamente trabalhado, o crescento lunar aos pés, na cor da prata, e também exaltada sobre os anjos. Um parênteses para as mãos justapostas à altura do peito, porquanto elas são muito próximas das mãos da Senhora de Fátima. Portanto, aquelas mãos que vemos ali, feitas pelo mesmo autor, obviamente, são de facto muito próximas, reparem até neste ondeado que vemos aqui, na delicadeza destas mãos. Há aqui uma afinidade de criação, as próprias mangas a fazerem este V que vemos aqui e que vemos também aqui, a forma do punho que vemos aqui não com policromia, aqui com policromia, com esta renda aparece numa e noutra. Portanto, há esta afinidade também com... Quando olharem para aquela peça, o meu objetivo é que não olhem da mesma maneira, portanto, mas que não se distraiam na oração. Portanto, sobre os anjos, falta-nos agora olhar para aquele discurso. O que é que dizem aqueles anjos? Os puti, como nós dizemos na história da arte, crianças aladas, em hipóteses diferenciadas, em atitudes dinâmicas, até lúdicas, e as duas cabeças de anjo aqui na zona inferior, formando aquela parte. Então, os atributos dos anjos, um tem um ramo de oliveira, o outro um rosário, o outro um cetro, um tem as mãos em oração, o outro tem flores, não são todas, mas quase todas rosas, e há um que tem uma cartela, um dístico com o convite, veni coronaveris, vem serás coroado. Então vamos olhar para o ramo de oliveira, temos aqui, assim, nas mãos deste anjo, para o rosário. Eu não sei se este rosário é o original, se não, há para ir lá ver a medalha, é uma medalha de Nossa Senhora de Fátima, fiquei muito contente, mas imagino que não seja o rosário original. O cetro, que é obviamente importante, replica o cetro do Pai Eterno, as mãos em oração, as flores, que dizia há pouco, e a tal cartela. E esta cartela é muito interessante porque faz a ponte com toda a performance, desculpem a palavra, da festa, não é? Quando o andor sai à rua e os quadros vivos, verdadeiras aulas de iconografia, que passam pela rua com este tipo de informação. Esta expressão é uma expressão muito usada no contexto da coroação de Maria, vem do Cântico dos Cânticos, vem do Líbano, esposa minha, vem serás coroada, portanto é esta parte final que aparece na cartela. E aqui podemos olhar para esta peça como um tratado de Mariologia, de teologia sobre Maria. Porque ao olharmos para o ramo de oliveira, está aqui com maiúsculo, onde está, para o ramo de oliveira vemos a Virgem da Paz, ao olhar para o rosário vemos a Virgem do Rosário, ao olhar para o cetro vemos a Virgem Soberana, as mãos orantes do anjo, a Virgem Intercessora, as flores, a Virgem toda bela, a toda pulcra, ou até a Rosa Mística, também podemos dizer isso, e a cartela Veni Coronaveris, a Virgem Rainha, a Senhora Rainha. Então temos ali um mini tratado de Mariologia. Falta, para terminar, a coroa
que vai novamente ser este ano até objeto de especial atenção por parte desta comunidade. Esta coroa, nós não sabemos ainda o autor, não, temos que analisar as marcas, não tivemos essa possibilidade. Mas a coroa, obviamente nós não podemos olhar para a coroa, para uma coroa de alguma imagem mariana, sem fazer também uma viagem pelas coroas importantes deste território. A começar na coroa da Senhora da Conceição, vemos aqui, com 4 aros, e que podemos descortinar desta maneira. Eu não vou aqui passar, obviamente, o auditório com isto. Apenas, eu só quero dizer que isto é aquilo que se pode fazer na vossa coroa, obviamente, não é? A Senhora do Sameiro também, que tem uma das coroas mais emblemáticas do nosso país. Tem uma série esta muito rica iconograficamente. A coroa da Virgem de Fátima, a coroa rica, a coroa preciosa, que, para além das secundárias, e que também podemos... E há aqui, não tanto como com estas já, mas a coroa da Lapa tem um elemento fundamental, de facto. Esta coroa, como sabem, é também um relicário, não é? Tem uma bala que atingiu o Papa João Paulo II, já canonizado. Esta coroa de Fátima, que é posterior à da Lapa, esta coroa é de 42, tem um elemento que a Lapa tem. E que eu não vou dizer que esta foi influenciada pela Lapa, não sabemos, não é? Elas têm a mesma influência, que é o quê? É sentir claramente que a Rainha do Céu é também a Rainha da Terra. E, portanto, ao representar a coroa da Rainha Virgem, da Virgem Maria, coloca-se a ideia do orbe terrestre, que é esta representação antiga sobre a qual está a cruz de Cristo como o Senhor da Terra, o Senhor do Céu e da Terra. O que é este orbe? É uma peça simbólica que os reis ou os imperadores têm nas suas mãos. Esta, por exemplo, existe na Áustria, esta é dos primeiros séculos, tempo de Constantino, estamos aqui, é o chamado orbe, que normalmente depois os autores colocam na mão ou de Deus Pai ou de Cristo, como vemos aqui, tanto o globo como a cruz. Por exemplo, a Rainha Isabel II ainda se fez fotografar com o orbe na mão. Vemos aqui. E é aquele elemento do orbe que está no cimo da coroa, que tem uma série de cartelas ligadas à estética rocaille, que vemos é sobretudo a estética do rococó, ainda muito usada, e depois o orbe sobre a coroa. Portanto, a cruz de Cristo em cima. E, tal como fizemos para as outras, podemos fazer para esta. A coroa é constituída por uma cesta, ou a coroa propriamente dita, que é esta parte aqui. Se prescindirmos de tudo isto, ficamos na mesma com uma coroa, certo? Portanto, o que chamamos de cesta ou diadema, coroa, tem um friso nesta parte. Depois tem 6 imperiais, ou 6 arcos, que rematam na zona do globo e da cruz, que formam o orbe, aquilo que nós chamamos de globo coroado com a cruz, o globus cruciges. Para terminar, agora sim, vou dizer que há outros modelos muito próximos da coroação deste andor da Lapa. Fui descobri-los onde? Fui descobrir ao nosso melhor barroco, a José de Ramos Ladurão, Joaquim José de Ramos Ladurão, no Museu Nacional de Arte Antiga, existe esta coroação que tem os elementos muito próximos daquilo que virá a ser feito aqui na Lapa, e fui descobrir em Malta. Uma boa viagem pode ser proporcionada pela paróquia aos seus paroquianos. Em Malta, uma representação, aliás, em Malta parece haver um interesse muito grande por estas representações. Isto é um monumento que eu não estudei também, obviamente, de forma aprofundada.
E para além deste outro, numa outra cidade, existe este, também em Malta. E ainda este. Portanto, pelo menos 3 exemplos. No México encontrei este. E terminaria agradecendo a vossa atenção e exortando a que não se deixe, obviamente, de olhar para este património inestimável a partir dos conjuntos escultóricos que aqui estudamos e que são protagonistas, como sabemos, da festa com letra maiúscula para esta paróquia, que leva à rua, afinal, aquilo que é a crença da Igreja desde os tempos mais antigos. Muito obrigado pela vossa paciência.